Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 20. Aqui vai falar, né, que Paulo navega a Antioquia e a Grécia. Aqui vai falar, né, sobre as viagens, né, missionárias aqui de Paulo. E vamos começar lendo aqui do 6 a seguir, que vai falar assim: E depois dos dias dos pães asmos, navegou de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivermos por 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentou-se numa janela e foi tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e caiu do 3º andar e foi levantado morto. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né, sobre as viagens, né, aqui missionárias, né, de Paulo. A palavra do Senhor vai falar que ele ali, né, pregava, né, em muitos lugares. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele também sofria, né, muitos ataques, muitas ciladas ali, né, dos judeus, que não queriam, né, que a palavra do Senhor, né, crescesse por meio, né, de Paulo, porque eles, né, não tinham a unção, né, que Paulo tinha, não tinha a autoridade que Paulo tinha para pregar. E quando pessoas não têm, né, uma unção de Deus, não têm uma autoridade, né, dada verdadeiramente pelo Senhor, eles se levantam, né, contra os servos do Senhor que estão ali obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Paulo, ele ali, né, pregando ali no cenáculo, a palavra do Senhor vai falar que ajuntou-se ali, né, muita gente, né, para ouvir, né, ele pregando, porque ele já ia partir, né, no dia seguinte. E a palavra do Senhor vai falar, né, que havia muitas luzes ali, né, no cenáculo. E havia também um jovem, né, por nome Eutico. E a palavra do Senhor vai falar que esse jovem, ele estava, né, numa janela. Então ele estava, né, em um lugar onde não era para ele estar. E através dessa palavra o Senhor fala, né, conosco. Cuidado, né? Cuidado para você não estar cocheando, vamos falar assim, entre dois senhores. A palavra do Senhor vai falar que ele estava ali, né, ouvindo o discurso de Paulo. Só que ele escolheu, né, logo uma janela para ficar. E janela é sinônimo de desatenção, vamos falar assim. Tira por a gente mesmo. Se você sentar, né, em um lugar onde tem uma janela, o seu foco não é só lá no lado de dentro, não. Hora ou outra o seu foco está do lado de fora. E o Senhor fala, né, conosco através dessa palavra. Mantenha o seu foco dentro. O Senhor não te chamou para estar olhando, né, para o lado de fora, mas foca no que está do lado de dentro. E trazendo para os nossos dias de hoje, né, foca no Senhor. Não fique focando, né, nas coisas do mundo. Muitas vezes você até está, né, nos caminhos do Senhor. Só que muitas vezes você não consegue se firmar. Por quê? Porque você está igual esse jovem aqui. Você está na janela. E hora ou outra o seu foco sai de dentro e vai para o lado de fora. Hora ou outra o seu foco sai de Jesus e vai para o mundo.
O lado de dentro, aqui trazendo para os nossos dias de hoje, significa o Senhor Jesus. E o lado de fora, o mundo. E quantos estão, né, como esse jovem, dormindo numa janela, ao perigo. A palavra do Senhor vai falar que ele foi tomado de um profundo sono. E é isso que o inimigo faz com você, faz com a nossa vida. Quando tiramos o foco do lado de dentro. É como se a gente dormisse mesmo para as coisas do Senhor. E é onde mora o perigo. Esse jovem, ele foi tomado de um profundo sono porque ele estava num lugar perigoso, que era a janela, e ele veio a cair dessa janela. E a palavra do Senhor vai falar que ele caiu, né, do terceiro andar e foi levantado morto. Então olha o perigo de você, né, estar na janela, de você tirar o seu foco do lado de dentro. O Senhor está falando, cuidado, não tire o seu foco do lado de dentro, porque o lado de fora só tem o que para a sua vida? Morte, sono, morte. Então, essas duas palavras, né, elas se combinam, né? O sono o quê? Sono da morte. Aquele sono que traz morte foi esse sono aqui que veio sobre a vida desse jovem Eutico, e o Senhor está falando, né? Cuidado. Não tire o seu foco de dentro, não. Não sente na janela, para que seu foco não venha sair de dentro e ir para fora e você morrer, perecer longe do Senhor. E aqui, irmãos, no 10 vai falar assim: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: Não temas, né? A sua alma ainda está sobre ele. Então, Paulo, ele parou ali o seu discurso, ele desceu, e a palavra do Senhor vai falar que ele se inclinou sobre aquele jovem, ele abraçou aquele jovem. E o Senhor, né, o tornou novamente a vida. Esse jovem aqui, ele teve uma segunda chance, mas quantos aí não tem? Quantos não têm uma segunda chance? Quantos morrem mesmo ali no mundo longe do Senhor? Quantos caem da janela e não tem mais jeito? Nem todos têm essa mesma chance que esse jovem teve, por isso que o Senhor está falando conosco. Cuidado, cuidado aonde está sendo o seu foco. Que seu foco seja em mim, que seu foco não esteja na janela. O lado de fora só traz o quê? Dor, morte, sofrimento. E aqui, irmãos, no 12 vai falar assim: E levaram o jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Então o Senhor consolou aquele povo ali, né, quando devolveu a vida, né, aquele jovem novamente. E o Senhor está falando, tem dores que não é necessário você passar, mas muitas vezes você tá igual esse jovem aqui, buscando, né, focar do lado de fora, buscando focar aonde a minha presença não está, aonde eu não estou. E aonde o Senhor não está e aonde a presença do Senhor não está é perigoso. Porque é lugar de morte, é lugar de sono, é lugar de perigo. E o Senhor nos alerta hoje através dessa palavra, para que não venhamos focar, né, do lado de fora, para que não venhamos estar na janela, né, com o foco aqui dentro e o foco lá fora, um foco aqui dentro e o foco lá fora. O Senhor está querendo falar. Firma só do lado de dentro, firma só em mim, esquece o mundo, esquece o que está lá fora, porque o que está lá fora só tem para a sua vida dor, morte, tristeza e sofrimento, e não é isso que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para a sua vida é vida, e vida com abundância, é vida em Cristo, é uma vida firmada no Senhor, é essa vida que Ele quer para nós. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui de reflexão que o Senhor trouxe, né, para as nossas vidas nesse dia de hoje. O Senhor nos alerta através dela, falando, né, para que nós venhamos focar tão somente no Senhor e esquecer, né, o mundo, esquecer o que está no mundo.
que não traz nada de bom para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, pelo teu alerta, Senhor. Que venhamos nos firmar, Pai, tão somente no Senhor, tão somente no lado de dentro, Pai. Que o lado de fora, Pai, não venha nos aprisionar, Senhor. Mas que o Senhor venha nos guardar, Senhor, dos perigos, Pai, que está do lado de fora. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Gratidão pela tua palavra, Senhor. E desde já, meu Pai, eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, Pai, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo, Senhor, com despertar, Senhor, para que não venhamos focar onde o Senhor não está. Pai, desde já eu quero te pedir que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.